Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Minhas amadas, o culto de hoje eu queria oferecer em ação de graças. E você pode perguntar por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu achei interessante que nós cantamos "O Senhor cuida de ti", nós cantamos que o Senhor é aquele que acalma o mar, faz com que o nosso barquinho siga em segurança. E todos os hinos que nós cantamos remetiam a uma confiança plena e absoluta no nosso Deus. E é isso que eu quero convocá-las a fazer no dia de hoje. Eu sei que algumas estão entristecidas, as pessoas que nos escutam também pelo vídeo, algumas entristecidas, mas eu quero dizer, alegrai-vos. Digo-vos outra vez, como diz o apóstolo Paulo falando aos filipenses, alegrai-vos. Quem comanda a nossa vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é aquele que põe governo, depõe governo, é aquele que determina todas as coisas. E eu queria convidá-las a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Olha que coisa tremenda está escrita aqui. Colossenses 3, 15. Diz assim a palavra do Senhor: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos, Senhor, porque a sua vontade soberana, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mesmo que aos nossos olhos humanos limitados, nós não consigamos ver nada de bom nas circunstâncias, mas eu quero te dizer, Senhor, que nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor é o autor da história, é o autor das nossas vidas, e te agradecemos por absolutamente tudo, Senhor. Rogamos pela nossa nação, rogamos pelos novos governantes a nível nacional e dos estados, que o Senhor esteja ali com sua mão sustentadora, não permitindo que saiam do teu prumo, nem para a direita, nem para a esquerda. Ó Deus amado, ó Santo de Israel, graças te damos por absolutamente tudo. Vem falar ao nosso coração, através desse texto, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, a gente tem meditado muito nos últimos dias, nos últimos tempos, em tudo que nós temos visto acontecer, sobretudo em nosso país. Tenho conversado com alguns pastores, homens de Deus, muito sérios, e que nunca viram nada nem parecido com tudo que a gente viu nos últimos tempos. E eu tenho dito a eles, olha, eu sou absolutamente dependente da esperança. Eu sou viciada na esperança. Porque a minha esperança não está em homens. A minha esperança é uma pessoa chamada Cristo Jesus. E é nele que eu deposito toda a minha esperança. Como cristãos, nós somos o povo da bênção, nós somos o povo da esperança, e eu queria desafiá-las hoje,
ou a partir de hoje, a serem instrumentos de esperança. Passadas as eleições, foi do jeito que você queria, não foi do jeito que você queria, não importa. O Senhor é o autor da história. Então que a partir de hoje, você seja um instrumento de graça e não de desgraça. Seja um instrumento de esperança. Que você possa dizer àqueles que estão à sua volta, como uma cristã, como um cristão, você possa dizer: olha, o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Confiemos no Senhor. Sigamos em frente, na força que só o Senhor supre. Esse contexto aqui fala da necessidade de cultivarmos virtudes no convívio da comunidade. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Na véspera da eleição, recebi uma visita. Quando a moça começou a abrir a boca, eu digo: cala a boca. Não continue. Coisinha fácil de fazer a minha cabeça. Meu acerto com o Senhor eu já fiz. Faça aquilo que a sua consciência manda. E está tudo certo. Agora, vir na minha casa para querer fazer a minha cabeça a respeito de fulano ou ciclano, você está perdendo o seu tempo. Porque o meu Senhor é aquele que tem o controle soberano de todas as coisas. Eu fiz um contrato com Jesus. Quando eu entrei na urna, eu disse: Jesus, eu entrego nas suas mãos a minha capacidade, o meu direito de escolher. Votei para governadora e votei nulo para presidente. E estou confessando isso diante da igreja. E eu disse a Jesus, eu digo: Senhor, que seja conforme tu queres. A minha consciência cristã não me permitiu endossar nenhum dos dois candidatos. Vocês estão ouvindo? Mas eu disse a Jesus: Senhor, que seja como tu queres. E eu quero te dizer, solenemente, aqui dentro desse lugar, que só tem eu e o Senhor, que eu vou glorificar o Senhor por aquele que o Senhor escolher, seja quem for. E eu vou orar por essa pessoa todos os dias do mandato dele, para que na paz da nação tenhamos paz. É isso que a Bíblia Sagrada manda que a gente faça. E tive a tristeza, a decepção de ver muitos cristãos professos, muitos até com cargos dentro de igrejas, fazendo coro revoltosos. Aquilo que a Bíblia condena. Chorei muito nesses dias. Passei muito mal nesses dias. Não falei isso com ninguém. Mas de repente eu tive uma sensação de... Eu vou usar uma palavra por absoluta falta de outra. Uma sensação de fracasso. Por tudo aquilo que tem sido ensinado nesses 40 anos, parece que não serviu de nada. E conversando com esses pastores, inclusive ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos, que é um homem de Deus, seríssimo, o prejuízo da igreja foi muito grande, diante de tudo isso, por conta das falsas profecias. Minha gente, tinha profetas, entre aspas, que quando abria a boca, eu vou usar uma expressão aqui: Jesus, o Senhor, dá licença, me perdoe, mas eu vou usar, tá certo? Como se fosse a minha mãe. Eu tinha vontade de quebrar a cara. Desculpa aí, tá? Porque a gente estava vendo que o sujeito estava mentindo. E ele descaradamente trazendo palavras mentirosas e colocando essas palavras na boca de Deus. E eu me lembrei do reverendo Lutero.
O reverendo Lutero dizia uma coisa muito interessante, dizia, não diz que ele está vivo, ele dizia que a misericórdia do Senhor aumentou, porque por muito menos Ananias e Safira foram consumidos diante dos discípulos, por causa das mentiras. Mas eu quero insistir com vocês hoje, sejamos abençoadoras, sejamos instrumentos de graça e não de desgraça. Nós somos e fomos chamadas para sermos, como é que eu posso dizer, mordomos da multiforme graça de Deus. Seja um canal de bênção. Escolha florir ao invés de ferir. Como as palavras ferem? Como as palavras machucam? E eu queria que entendêssemos que ao nos relacionarmos, estamos sujeitos ou sujeitas, já que eu estou falando para um grupo de mulheres, a lidar com as diferenças. Respeite as diferenças. Respeite as diferenças. Diálogo é você dizer o que você pensa e aguentar o que o outro pensa, sem querer comer o outro vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela entra e faz a diferença e faz a transformação que tem que ser feita ou não. Mas isso é algo sobrenatural. Ninguém pode enfiar a palavra de Deus de goela abaixo e obrigar que fulano ou ciclano se convertam. Não. Não há esforço humano capaz de fazer uma pessoa se converter ao Cristo, se ele não operar, se ele não chamar, se ele não escolher. Agora, quando essa palavra entra, faz igual assim que fez comigo. Eu pensei que eu tinha endoidecido, porque eu pensava em Jesus 24 horas. Eu venho de uma família extremamente católica, de freiras e padres, um lado espírita, um bocado de gente umbandista. Mas quando Jesus entrou, quando Jesus chegou, eu passei desde a minha infância cercada de crentes. Eita, povo para eu não gostar. Eu disse, esse povo só fala uma coisa só. Tem no mundo quem aguente. E fui crescendo assim, ainda mais encorajada pela minha mãe, que tinha horror a crente, morreu crente. E é isso que eu digo a vocês. Quando o Senhor chega para transformar, ninguém pode impedir o seu agir. Há 3 colunas que sustentam a igreja: a oração, a palavra e a comunhão. E muitos deixam de congregar, muitos se afastam da comunhão. É nessa comunhão que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. É nessa comunhão que nós temos as nossas arestas aparadas, lixadas, no convívio com as diferenças. Essas diferenças nos lixam e nos ajudam a crescer. E esse é um trabalhar recíproco. Aliás, o contexto fala de mutualidade, de reciprocidade. Há uma troca. No versículo citado, depois do apóstolo Paulo trazer algumas ordenanças, ele continua dizendo de modo imperativo que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz no coração dos ouvintes.
fomos chamados em um só corpo, fazemos parte desse corpo. E ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Depois ele continua ordenando a gratidão tão negligenciada em nosso meio. Ele diz: sede agradecidos. Agora escutem só o que é que o Dr. Shedd diz ao comentar esse texto. Ele diz com muita maestria o seguinte: quando Cristo é tudo em todos, as divisões desaparecem, as mais apreciadas virtudes aparecem, a compreensão e o perdão têm êxito, a paz e a gratidão dominam o coração, a vida se torna testemunhal e Deus é plenamente glorificado. Olha que coisa tremenda. O grande desafio da igreja contemporânea, presta atenção isso aqui em nome de Jesus, é testemunhar acerca do Cristo. Por isso nós temos sido tão fustigados a perder as estribeiras, como se costuma falar, a agir na carne, a nos juntar com revoltosos, a entrar num ativismo absolutamente demoníaco, para que a gente não testemunhe acerca do Cristo como fomos chamadas para fazer. E aqui cabe algumas considerações. Primeira, como tem sido difícil viver em comunhão, sobretudo nos lares e na igreja. Gente do céu, eu tive a tristeza de ouvir mães chorando por conta de brigas com os filhos nesses dias. Mães cristãs, de filhos cristãos, professos, com cargos dentro das igrejas. Triste demais. E Satanás, ele está se regozijando. Quanta gente contenciosa em nosso meio. São os que não conseguem desfrutar da paz que excede todo entendimento. Por que será que isso acontece? Eu tenho algumas percepções acerca disso, mas não gostaria de entrar ou me ater nelas agora. Gostaria de fazer aqui uma chamada a que reflitamos sobre as nossas posturas no convívio com os irmãos dentro das comunidades. Quantos anjos humanos o Senhor tem usado para nos abençoar e não nos damos conta disso? Nesses dias, eu tenho ido a muitos médicos. E, gente, é mesmo que mexer num carro velho. Jesus amado. Fazia 5 anos que eu não ia médico. E eu estava doidinha para continuar sem ir, sabe? Mas aí não deixaram, não. E acha gente a marcar médico para mim, a vir me buscar e me levar, e aquela agonia infeliz. E eu dizendo: Jesus, glória a Deus por essas pessoas que têm sido tão generosamente usadas pelo Senhor. Eu não tenho mais carro aqui. O carro que nós tínhamos não era nosso, era da minha cunhada, e meu cunhado requisitou. Eu digo: perfeitamente, pode vir buscar. E a irmã Valéria, sobretudo, tem vindo me buscar para levar para a médica. E olha, é braba, viu? Vocês não sabem, não. Agora eu não vou não para ver uma coisa. Eu quis desmarcar uma médica ontem, quase apanho. Mas enfim, isso é um detalhe. Segundo lugar, lendo esse versículo do apóstolo Paulo, algo me chama a atenção, é o desfecho. Ele ordena de maneira imperativa àqueles seus leitores que sejam agradecidos. Temos negligenciado a gratidão. Por isso não temos recebido muito mais de Deus. Isso significa que a ingratidão, assim como em nossos dias deveria ser uma constante no meio da irmandade,
ou melhor, isto significa que a ingratidão tem sido uma constante no meio da Irmandade. O cultivo da ingratidão compromete a paz e a comunhão entre os irmãos. O Senhor tem levantado pessoas para as mais diferentes situações que nos dizem respeito. Contudo, se de um lado dessa cadeia está o receptor das bênçãos, do outro está o instrumento de doação delas. Nunca imaginamos que o instrumento de doação também precisa receber. Meu pai dizia que tem gente, diz que um amigo bom ajuda o outro, e tem gente que só quer ser o outro a vida toda. Não é assim? Em terceiro lugar, viver em comunhão é um exercício de reciprocidade contínuo. O amor de Deus, ele é incondicional, mas o amor humano é troca. Já falamos sobre isso tantas vezes, começando dentro da relação conjugal. A relação entre pais e filhos. Só o amor de Deus é incondicional. A ingratidão, diz o ditado, mata a afeição. Quanto velório de ingratidão nós temos visto nos últimos tempos. Misericórdia. Muito triste essa realidade que a gente tem testemunhado. Sobretudo em se tratando do povo que mais deveria demonstrar gratidão sobre a terra, que são os cristãos. O ingrato é um doente. É um eterno insatisfeito. Ele acha que todos têm obrigação com ele. E jamais reconhece o valor da dádiva, muito menos do doador dela. O ingrato é um vitimista patológico, doentio. Quando ele não consegue o que quer, usa o coitadismo e a vantagem e a chantagem emocional para se dar bem. O que nós aprendemos aqui rapidamente para a gente ir para as nossas orações? Primeiro, a Bíblia está cheia de mandamentos da mutualidade. Amai-vos cordialmente uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, só para citar alguns. A lista é muito longa. Segundo lugar, o problema é que a maioria só quer ocupar um lado, o do receptor das bênçãos. São poucos os que se dispõem a doar ou se doar. E finalmente, que tal começarmos esse novo mês, esse novo tempo, com um novo governo, que Deus abençoe, que nós possamos começar gratos pela dádiva, ou pelas dádivas recebidas, e sobretudo, pelo doador delas, que não poupa instrumentos para nos abençoar. Que Deus aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.